Olá pessoal, meu nome é Arthur e hoje eu vim falar um pouquinho sobre aqueles casos onde a gente perde as permissões de administração do GLPI. Eu sempre indico da gente deixar o usuário criado pelo GLPI, como um usuário sem sincronização com AD, por exemplo, e com acesso a SuperAdmin com uma senha complexa e anotada num sistema de senhas, para que caso a gente tenha alguma perda de algum tipo de usuário, de administração, tudo mais, a gente ainda consiga ter acesso ao sistema e corrigir o que foi alterado. Mas digamos que eu não tenho esse usuário aqui, por descuido eu acabei tirando o acesso ao meu usuário administrador. Ou seja, vamos pegar esse Arthur aqui, por exemplo. Hoje ele tem aqui como entidade raiz acesso de superadmin recursivo, ou seja, eu tenho acesso a todas as entidades abaixo dele. Digamos que por descuido eu tenha excluído essa opção aqui. Então eu vou vir aqui até o sistema, eu não vou ter acesso a ele, ok? Com o meu usuário, Arthur, não tenho permissão para me conectar. Então, o que eu vou fazer? Meu Deus, e agora? O que eu faço? Digamos que eu não tivesse acesso nem aqui. Eu não sou usuário de LPI, eu não tenho mais acesso nenhum ao sistema. E agora? Nenhum administrador mais que consiga utilizar o GLPI. Eu vou vir até o sistema, o SQL, ok? Dentro do SQL a gente tem algumas tabelas que a gente vai mexer. Vamos lá. Eu vou precisar descobrir algumas coisinhas. Eu sei que a tabela GLPI Profiles Users, GLPI Profiles Users, é a tabela de autorizações dentro do GLPI. Ou seja, cada uma dessas linhas aqui dá uma autorização a um usuário. Então, digamos que um usuário tenha mais de uma autorização, vai ter duas linhas para o mesmo usuário. Ou seja, cada linha é uma autorização. Não é cada usuário tem uma autorização, é cada linha diz que essa autorização é para esse usuário, para essa entidade, para esse perfil. Então vamos lá, a gente vai precisar descobrir para esse usuário Arthur qual é a ID do usuário Arthur, qual é a ID do perfil que ele vai ter que ter, qual é a ID da entidade raiz e qual é a ID se é recursivo ou não. Ou seja, aqui é 1 e 0, é binário. Se sim, porque é uma caixinha que a gente marca, se sim é 1, se não é 0. Então vamos lá, como é que a gente descobre a ID do usuário? Qual é a tabela de ID do usuário? ID do usuário. Vou botar na ordem. ID de permissão, né? A ID de permissão ela tem que ser uma ID que não esteja aqui, ó. Então a gente vai usar a ID 26. Tá? ID 26. ID de usuário. ID de usuário, eu vou ter que ir lá no GLPI Users, ok? Que é a tabela GLPI Users. Então vamos anotar aqui, tá? Tabelas GLPI Profiles Users, GLPI Users. Eu tenho aqui o usuário Arthur como ID 17, perfeito. Então vamos colocar aqui a ID do usuário 17. Deixa eu anotar lá no Profiles qual que é toda a escala que a gente tem. Profiles Users, ok? A gente tem aqui Users ID, ID de perfil, que é Profiles ID, ID de entidade, que é Entities ID, e apenas isso que eu vou precisar consultar. Então vamos lá. GLPI Users, qual que é a próxima? GLPI Entities, perdão, GLPI Profiles e GLPI Entities, ok? De forma mais didática, vamos lá. Select asterisco from GLPI Users, eu vou ter a ID do usuário. Ok? 17.
Ou eu poderia simplesmente colocar assim, where name like Arthur, porque eu sei o nome do usuário. Ok, vai aparecer aqui 17. Aí, vamos para a próxima. GLPI Profiles. Ok, GLPI Profiles. Nesse caso, digamos que eu não saiba qual que é o nome do perfil, eu tenho mudado o perfil, o nome do perfil, então vou dar um select no profile inteiro. Tá? Então aqui eu tenho aqui todos os perfis que eu tenho criados. Logo, eu vou escolher o super admin, que é o 4. Perfeito? Então vamos lá. Vamos pôr aqui ID de perfil 4. E a ID da entidade. Select asterisco from GLPI Entities. A GLPI Entities possui todas as IDs de todas as entidades. Então eu vou ter que ter na matriz, que é a raiz, a entidade raiz, a ID 0. Ok? Dessa forma eu insiro a ID da entidade. Agora eu vou criar aqui o comando para inserir uma nova linha dentro daquela tabela de permissões, que é a GLPI Profiles Users, ok? Então, insert into GLPI Profiles Users os valores, para a gente relembrar. GLPI Profiles Users. Ok, essa é a ordem que a gente precisa cadastrar. Então, quais são os valores? ID de permissão, ID de usuário, ID de perfil, ID de entidade, e se é recursivo ou não, e se é dinâmico ou não. Esse comando vai inserir uma nova linha dentro dessa tabela aqui. Cuidado, pessoal, no momento que tu for gerar um comando que insere códigos ou que atualiza códigos na tabela, isso pode gerar algum problema se vocês gerarem isso errado. Então eu vou executar, ele vai inserir uma nova linha dentro do sistema, dentro da tabela. E se eu gerar agora aqui um comando para verificar a tabela GLPI Profiles User, vai ter uma nova linha lá embaixo com essa nova indicação que a gente fez. Verifiquem que agora a gente tem uma nova linha 26 para o ID de usuário 17, exatamente como a gente fez. Milagrosamente, o meu usuário Arthur vai ter que ter acesso ao sistema. Eis que... ding dong! Estamos lá. Usuários Arthur, acesso matriz super admin.